sou o professor Alex Costa. Na sala de hoje vamos abordar a plataforma Arduino. E com isso, vamos conhecer um pouco as funcionalidades dessa outra forma de fazer robótica, através de outros kits que também podem ser utilizados em casa ou também na escola. Inicialmente vamos conceituar a plataforma Arduino. Ela é uma placa de prototipagem e isso permite fazer projetos envolvendo eletrônica. Além disso, é uma plataforma eletrônica que consiste de um circuito contendo um microcontrolador, configurado para facilitar tanto a programação quanto o controle de entrada e saída de equipamentos. Ela foi criada para facilitar o uso da eletrônica, por artistas, mas também professores, alunos ou quem quer que queira usar a eletrônica em projetos simples, mas também funcionais. Ela é Open Hardware, isso significa que o circuito pode ser montado e também vendido sem precisar pagar royalties. Ou seja, é um circuito aberto, você pode modificar, você pode vender, e isso vai baratear os custos das operações com a robótica utilizando o Arduino. Aqui nós temos algumas imagens de entrada, processamento e saída. As entradas é justamente a captação de estímulos do ambiente através da energia, através de sensores, chaves, geradores de sinais. Na imagem onde nós temos a entrada, nós temos sensores de ultrassom, temos sensores de umidade do solo, ondas de Wi-Fi, nós temos fotoresistores, que vão perceber a luz, nós temos botões, vão perceber toques, sensores de presença, sensor de batimentos cardíacos. Nós temos também manômetros, onde vão, se possível, medir a pressão. Além disso, nós temos diversos tipos de sensores que vão processar a entrada de energia e transformar isso em dados. E esses dados vão ser calculados pelo processamento, que é a segunda parte da imagem. O Arduino, então, em seu microcontrolador, vai ter as suas partes divididas em memória e a unidade central de processamento. A memória onde são organizadas e armazenadas essas informações, nós temos uma memória de operação do Arduino e a unidade de processamento vai realizar cálculos envolvendo esses números. Então é assim que o Arduino funciona, mas também como qualquer outro processador vai funcionar. Claro que o Arduino tem uma capacidade um pouco menor do que computadores maiores, mas o Arduino cumpre a sua função de processar dados do ambiente, de sensores e entregar algum tipo de funcionalidade através da porta de saída. A porta de saída nós temos dispositivos mecânicos e processadores de sinais. Dentre esses dispositivos de saída nós temos o LCD, onde vai mostrar alguns dados no formato visual. Nós temos também motores, esses motores podem ser de corrente contínua, corrente alternada. Além disso, esses motores controlam braços robóticos, carros ou outro tipo de mecanismo que precisa de movimento. Nós temos um motor de passo muito utilizado em impressoras 3D, impressoras normais que nós temos em casa. Nós temos também painéis, tanto de LED como também de LCD. Além disso, temos buzzers, que são como se fossem buzinas. Essas buzinas vão emitir algum tipo de som. Nós temos também a possibilidade da saída através de ondas de Wi-Fi e isso levar dados para uma determinada rede social, um determinado site. Então, todos esses componentes fazem parte da programação. O dispositivo de entrada, o processamento dessas informações e o dispositivo de saída. Então, a programação é a alma de todo processador. É com ela que vamos conseguir controlar, que vamos conseguir operar máquinas, tanto grandes quanto o próprio Arduino. Então a programação do Arduino ela é feita em linguagem de alto nível. A principal linguagem que o Arduino vai usar é conhecida como a linguagem C. A linguagem define as abstrações, ou seja, a estrutura, as variáveis e as funções que representam os pinos e as funcionalidades do Arduino. Ou seja, o Arduino nós temos diversos tipos de entradas, tanto analógica quanto digital, e através da programação nós vamos identificar onde que está ligado um sensor, onde que está ligado algum tipo de dispositivo de entrada, onde que a corrente elétrica vai sair, através dos outros dispositivos de saída. Então, com isso, a programação vai fazer essa interface entre o computador e
os componentes eletrônicos. Antes de ser transferido para a memória do Arduino, o programa precisa ser compilado, ou seja, traduzido para a linguagem de máquina do Arduino. Nós temos para isso uma plataforma conhecida como Arduino IDE, ela que vai fazer essa combinação entre a linguagem de alto nível, que vamos utilizar para nos comunicar com os sensores ou os atuadores, e transformar isso depois em linguagem de máquina, onde o processador vai poder fazer as suas operações matemáticas. Aqui na imagem, então, nós temos o programa, que podemos acessar do computador, através do cabo USB. Vamos ter aí, então, a alimentação de energia do Arduino, através de 5 volts. É uma placa que vai trabalhar com essa voltagem. E, além disso, as funções dos pinos do Arduino, se irão funcionar como entrada ou saída, é definido justamente na programação. Então, através da programação, vamos conversar com o microprocessador do Arduino, definir quem são os dispositivos de entrada, quem são os dispositivos de saída. Vamos definir também as variáveis que estão sendo observadas naquele ambiente e, através disso, é compilado em linguagem de máquina. Aqui nós temos na imagem à direita o Arduino. Nós temos também um resistor, um fotorresistor de luz e também um LED ligado nesse circuito. O fotorresistor nós temos a entrada conectada no Arduino, juntamente com a saída onde está o LED, e isso ligado numa sigla chamada GND, que significa ground em inglês, que é o terra, por onde a corrente também vai estar fazendo o seu circuito. Então é através de todo esse processo que conseguimos nos comunicar com o Arduino, e através dele podemos criar diversos tipos de programa, diversos tipos de funcionalidades utilizando equipamentos. E por falar em microcontroladores, como já mencionei, nós temos os processadores. Todo computador, seja um celular, um computador de mesa, um notebook, ele vai precisar de uma unidade que vai fazer cálculos operacionais, que vai armazenar informações por determinado tempo, e com isso nós temos controladores que são pequenos, ao ponto de caber em placas muito menores do que a de um computador convencional. Então elas são chamadas de microcontroladores. Então, um microcontrolador é um pequeno computador contido dentro de um chip. O Arduino é um circuito que existe para dar suporte ao microcontrolador. E os Arduinos usam microcontroladores da arquitetura AVR, fabricados pela ATML. Os mais utilizados são a série ATmega e ATT-INI. Nós temos aqui algumas imagens de diferentes tipos de microcontroladores. Dependendo da placa, nós podemos ter aí uma combinação entre eles. E por falar em placas de Arduino, aqui na imagem nós temos diversas placas. Cada uma delas tem uma funcionalidade específica para um determinado objetivo. Por exemplo, a primeira placa do Arduino Mega é utilizada para projetos que precisam de muitas entradas, que vão trabalhar com muitos equipamentos e que uma simples placa não iria dar conta. Então o Arduino Mega ele traz ali muitas placas analógicas, muitas placas eletrônicas, para poder dar conta de tanto suporte, tanto de sensores quanto de atuadores. Mas nós temos também o contrário, placas bem menores do que o Arduino tradicional, como por exemplo o Arduino Pro Mini, o Arduino Nano, que são placas com menos de 5 centímetros que vão poder fazer projetos cada vez menores, que vão precisar de menos espaço, que têm as suas portas de entrada e saída, microcontroladores menores, e que, dependendo do objetivo do projeto, podem cumprir muito bem a sua função. E outros, dentre os mais famosos, é o Arduino Uno. É uma série famosa principalmente na robótica educacional, porque o Arduino Uno vai ser o início da programação acessível tanto a professores quanto a estudantes. O Arduino Uno vai ter um número específico mostrando a sua classificação de acordo com a evolução da tecnologia. Nós temos a série 2, o Arduino Uno 3, Uno 4, que é o mais atual, que vão possibilitar mais abordagens, inclusive sem fio. E vamos então para a nossa prática envolvendo circuitos e a plataforma Arduino. Para a nossa prática de hoje sobre a plataforma Arduino, temos aqui uma placa de Arduino Uno, uma placa lateral que é um anexo dela, onde nós temos
uma protoboard. Essa protoboard ela recebe a carga elétrica do Arduino e transmite para determinados pontos. Isso amplia a possibilidade de ligações, tanto de equipamentos quanto de sensores. Aqui nós temos dois fios ligados a ela, um fio azul que está ligado na porta 2, isso vai levar corrente para o resistor que está em azul. Esse resistor vai ajustar essa corrente para não queimar o LED amarelo, e depois nós temos o terra conectado no GND. E o cabo USB para que possamos ter a energia necessária vinda do notebook. Ao conectar o USB na placa Arduino, nós temos aqui então os dois LEDs, tanto da placa Arduino quanto da protoboard funcionando, significa que a corrente elétrica está chegando em ambas as partes. E agora temos que fazer a conexão, a programação desse LED através da Arduino IDE. O Arduino IDE é a plataforma que vamos poder fazer uma programação em linguagem C e enviar para as placas e para os atuadores. Ela nós temos duas partes principais, chamada de void setup, onde vamos declarar as variáveis, onde vamos declarar as portas que estão ligadas, os pinos, onde estão sendo ligados os LEDs, os sensores, os motores. E nós temos uma segunda parte chamada void loop, onde nós temos o programa que queremos repetir. E com isso podemos decidir então que no void setup temos uma opção chamada pin mode, ou seja, a porta que está ligada ao LED, que no caso da nossa Arduino Uno está na porta 2, output, que quer dizer a saída de energia. No void loop, vamos repetir esse processo, declarando então em digital white, que é justamente o nosso LED, que está ligado na porta 2, write, que quer dizer que ele vai ligar através dessa saída na porta 2. E isso vamos também colocar na segunda opção digital white, também indicando a porta 2, só que agora a opção de low, ou seja, ele vai desligar o LED. Entre ligar e desligar nós temos uma declaração que é o delay, e aqui está em milissegundos, por isso o número 1000, então a cada 1 segundo ele vai ligar e desligar. Aqui podemos alterar para 2 segundos, para 3 segundos, sempre no sentido de indicador de milissegundos. À medida que vamos selecionar a porta Arduino na opção, precisamos então primeiro verificar o código. Então ele vai enviar essa mensagem dizendo que o código está correto. E na opção no canto superior à esquerda, enviar para o controlador. Imediatamente o nosso programa vai ser reconhecido e o LED vai começar a piscar de acordo com o que foi descrito na programação. Cada 1 segundo, esse LED vai receber corrente e vai emitir aí sua energia luminosa. Vale lembrar que nós temos também a opção em arquivos de exemplos básicos, e dentro dessa opção nós temos diversos tipos de projetos já prontos, apenas para mudarmos os pinos e as entradas que vamos utilizar em diversos tipos de projetos. E essa foi a nossa aula sobre a plataforma Arduino. Espero que você tenha gostado. Fico por aqui, até uma próxima aula. Tchau!